Para nós, a vida se revela em escalas humanas. Quilômetros, metros, centímetros. Mas sob a superfície das coisas existe outro reino 1 bilhão de vezes menor do que nós. Uma dimensão que guarda os segredos para compreendermos o mundo. O que torna o aço resistente? Por que o sorvete é delicioso? O que torna a vida possível? Segredos que nos ajudam a criar o que imaginamos. A criatividade humana na química. Não há nada mais belo do que isso. Este é o mundo da química. E estas são suas grandes descobertas. As 100 maiores descobertas da história. Química. Os antigos filósofos gregos acreditavam que havia apenas 4 elementos: terra, ar, fogo e água. E o ar era o elemento fundamental. Uma substância única, responsável por tudo o que existia no mundo. Séculos mais tarde, Leonardo da Vinci foi um dos primeiros a sugerir que, em vez de ser um elemento, o ar talvez fosse composto por 2 gases diferentes. Isso permaneceu um mistério até nossa primeira grande descoberta. Oxigênio. Inglaterra, segunda metade do século XVIII. Joseph Priestley, um pastor que às vezes se dedicava à ciência, conduziu uma série de experimentos em busca de novos ares, o que hoje chamamos de gases. Para saber mais sobre o trabalho de Priestley, eu visitei Arnold Thackeray, presidente e historiador da Chemical Heritage Foundation na Filadélfia, Pensilvânia. Priestley escreveu muito sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Ele escreveu sobre história, sobre religião, sobre política, sobre... Ciência? Escreveu sobre ciência sem parar. Priestley era o homem que sabia de tudo. Ele discorria sobre a prática, sobre a história, sobre a teoria. Era literalmente o homem que sabia de tudo. Mas, além de tudo isso, Priestley também fez um famoso experimento, não é? Exatamente. E havia 2 coisas envolvidas neste experimento. Uma é o mercúrio, esta estranha substância que é ao mesmo tempo um líquido e um metal. E era uma loucura, eu quero dizer, como assim um metal líquido? Era algo intrigante. E o que era aquilo? As pessoas eram fascinadas por ele e desejavam explorá-lo. E é claro, a outra coisa neste experimento era a tecnologia para lidar com gases. E aqui, nos experimentos e observações de Priestley sobre os diferentes tipos de ar, encontramos a tecnologia de obter gases a partir de líquidos. Usando tubos em que pudessem ser vistos. Isso, exatamente. Então era possível ver o gás, o que acontecia ao gás. E agora ele estava no caminho certo. O que Priestley fez foi pegar um vidro ustório... Uma lente. Para gerar calor. Uma lente. Ele a focalizou sobre um pó laranja, o óxido de mercúrio. Ele o aqueceu e, ao transformá-lo em mercúrio metálico, gerou um gás. Mas Priestley não percebeu o que havia descoberto. A resposta só iria surgir em 1774, depois que Priestley foi a Paris e revelou a história de sua descoberta a outro cientista, Antoine Lavoisier.
Paris era um lugar maravilhoso para Priestley visitar, porque Antoine Lavoisier vivia na cidade, já era conhecido e realizava o trabalho que culminaria com seu Tratado Elementar de Química. Lavoisier, que também estava estudando os gases, ouviu o que Priestley havia feito e ficou fascinado pela notícia deste novo ar e decidiu que repetiria o experimento. Ele tinha muitos equipamentos melhores, era um pesquisador meticuloso e, além disso, ele pesava as substâncias. Lavoisier, ao pesar, disse que algo estava sendo emitido e chamou o ar emitido de oxigênio. Ele reescreveu todo o tratado sobre química e criou uma lista de elementos que ainda usamos hoje. Oxigênio, hidrogênio, enxofre. Pode-se dizer com precisão que Priestley descobriu o oxigênio, mas Lavoisier foi quem o inventou. Então, com o trabalho experimental de Priestley sobre gases, com a descoberta do oxigênio e a articulação de um sistema de nomenclatura por Lavoisier, temos todo o esquema conceitual sobre o qual os trabalhos acadêmicos do século XIX se basearam. A inovação industrial do século XX, temos as farmacêuticas, a biotecnologia, temos telefones celulares, temos o plástico, isso mesmo. E todas essas coisas começaram com a descoberta do oxigênio. Foi como tudo começou. Foi uma façanha e tanto. Teoria atômica. No início do século XIX, um professor britânico chamado John Dalton se dedicava com grande empenho e fascínio à química. O que nos leva à nossa próxima grande descoberta. O experimento de Dalton demonstrou que os elementos conhecidos como oxigênio, hidrogênio e carbono se combinavam em proporções definidas e constantes. A partir de seus cálculos, ele supôs que os elementos deviam ser constituídos de pedaços menores e invisíveis de matéria, com pesos relativos e distintos. Ele chamou esses pedaços de matéria de átomos. Então, o que Dalton descobriu? E foi a sua grande descoberta, foi o que ele chamou de pesos relativos das partículas fundamentais. Partículas fundamentais. Foi como a chamou, é uma frase adorável. Mais tarde, quando ele a publicou, substituiu por pesos atômicos. É como conhecemos atualmente, mas eram partículas fundamentais. Então ele usou a palavra átomos. Ele usou a palavra átomos. A ideia do átomo, é claro, remonta a Demócrito, mas o problema é: se é só uma ideia, tem alguma utilidade? E Dalton foi exatamente o homem que tornou a ideia útil. Essa foi a sua grande contribuição. A partir de seu trabalho, Dalton desenvolveu a hipótese do que viria a ser conhecido como teoria atômica, um novo e revolucionário sistema que definia as relações entre os átomos e os elementos. É um sistema incrivelmente simples. Dalton pensava de forma muito simples. Muito visual. Aqui estão os elementos, aqui está o peso dos elementos, aqui estão as moléculas complexas. É um sistema maravilhosamente eficiente. Ele conectava as coisas que os químicos podiam fazer, pesava as substâncias em balanças e as relacionava com as outras invisíveis. O mundo fundamental dos átomos era genial. Qual a importância da descoberta de Dalton? Sua teoria atômica ajudou gerações de cientistas a revelar os mistérios do mundo molecular e atômico, incluindo nossa próxima grande descoberta. Átomos se agrupam em moléculas. No início da década de 1800, o químico francês Joseph Gay-Lussac conduzia uma série de experimentos projetados para estudar a teoria atômica de Dalton, quando observou uma coisa curiosa. Enquanto ele combinava volumes iguais de gases diferentes e media suas reações, os gases geralmente produziam o dobro do volume esperado. Como isso era possível? A resposta viria em 1811, com Amedeo Avogadro, um professor de física da Universidade de Turim, na Itália. Enquanto estudava os resultados da pesquisa de Gay-Lussac, Avogadro teve um insight. Na época, acreditava-se que os gases eram feitos de átomos únicos. Avogadro percebeu que esta hipótese estava errada. Os gases eram feitos de múltiplos átomos que viriam a ser conhecidos como moléculas.
A compreensão de que os átomos podiam ser recombinados para formar moléculas foi a reviravolta que permitiu aos cientistas sair da era das trevas da química e começar a criar sistematicamente novos compostos.